Bem-vindos a mais um Vitalcast, hoje aqui no quadro DNA do Empreendedor. Lembrando que a Vitalcast é uma iniciativa da Vital Treinamentos, onde a gente tem vários podcasts e nós estamos no DNA do Empreendedor. O que é o DNA do Empreendedor? É pessoas que a gente entrevista para entender a história, como se deu essa formação, esse desejo de empreender e sempre buscando lições, né? Lições como passaram pelos momentos de adversidade, lições de gerência, gestão, liderança em geral, para você que quer empreender ou já está empreendendo poder se inspirar, se motivar. Hoje temos um pessoal 10 demais que vai trazer um outro ponto muito em discussão, sempre muito alto, que é família nos negócios. Os prós e contras, quem trabalha com parentes sabe como é que é, sempre mais fácil mandar passear em Punta del Este, porque a intimidade é maior. Se ganha, né, em garra, se ganha essa intimidade, mas volta e meia tem os desafios. Eles têm uma empresa que surgiu na cidade de Arroio do Meio, aqui no Vale do Taquari, e tem tomado conta de vários estados do Brasil, fazendo trabalhos inclusive fora do país. Vamos começar aqui, eu penso que eu posso chamar do patriarca, ele que começou esse negócio, veio trazendo os demais. Vou passar a palavra para o meu amigo Diego, se apresenta um pouquinho e fala da Dicim um pouquinho aí. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, acho que é sempre bom falar da vida, do passado e dos negócios, né? Mas principalmente de histórias de superação, principalmente pessoal, né? Bom, eu me chamo Diego, sou proprietário fundador da Dicim, dá para se dizer assim, estou com meus 2 irmãos aqui. E a Dicim nasceu lá em 2009, né? Então a história é bem longa aí, né, Rafa? Mas é uma caminhada já. É uma caminhada, né? Então lá em 2009 a Dicim teve oficialmente, vamos chamar assim, seu registro, né? Uhum. E sempre com o propósito de trazer a família junto. Esse foi o objetivo principal, né? Eu costumo dizer que assim, a empresa nasceu de um desejo pessoal meu, por ver meu pai e minha mãe sempre muito trabalhadores, muito. A gente vem de família muito humilde, né? E aí eu via meu pai batalhando todo dia, vamos lá, e a minha mãe também, ambos industriários, né? Sim. E eu disse, cara, eu quero ter meu negócio. Dá para se dizer que muito desejo de melhorar a condição de toda a família, a solução foi empreender, podemos dizer? Podemos dizer que sim. Até porque naquela época as condições de trabalho eram mais desafiantes. Exatamente. Antes de nós ir adiante, deixa eu só pegar a participação aí dos demais. Daiane, quer te apresentar aí para a plateia? Também quero agradecer a Vital. Né? Muito bem. O que tu faz lá, Daiane? Hoje eu cuido da parte financeira da empresa. Ah, mulher do dinheiro é tu, então. Temos que tratar bem, tá ali. Tá ali. Na verdade, eu também comecei em 2011. Antes eu trabalhava num escritório de contabilidade. E daí o meu irmão me convidou para fazer a parte financeira e cuidar da parte administrativa da empresa. Ok, então chegou em 2011. Isso. E o Douglas vai se apresentar agora, que é o baby da casa. O baby tá crescido, hein? Tacho, né? Fala aí, Douglas, quando é que tu entrou na empresa? Eu, na verdade, eu iniciei com meu irmão já desde pequeno, né? Quando o Diego iniciou com a ideia de ser eletricista, eu ajudava ele, auxiliava ele, né? E aí eu tive uma experiência fora, fiz alguns cursos e aí iniciei na empresa, né? Foi onde, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade, né? Então hoje dentro da empresa eu assumo um cargo da parte de serviços, né? Faço coordenação de serviço, um pouquinho de comercial, faço um pouco de tudo, né? Na verdade adquirindo experiência em várias áreas, né? Mas para tentar aperfeiçoar e trazer uma linha de frente melhor para a empresa, né? Acho que é o foco, né? Interessante. Para nós situar a empresa aqui, nós temos o Diego, podemos chamar de CEO, diretor, e também está na operação, né? Vai, visita, negocia. Temos a Daiane na parte administrativa, mas hoje mais no foco financeiro. Financeiro. Ainda volta e meia, corre para um lado e para o outro. E tu, Douglas, um pivô, vai para tudo que é campo. Isso aí.
Como é que começou esse negócio? Ou melhor, antes de saber como começou, me fala um pouco como é que foi a infância, como é que era o início lá da vida. Eu vi que a motivação veio muito assim, quero melhorar de vida. Rafa, eu costumo dizer o seguinte, a dor, é um ditado antigo, né? A dor ensina a gemer, né? Então, a gente teve uma infância bastante humilde, eu tenho orgulho de dizer que fome a gente nunca passou. Pai e a mãe sempre foram pessoas muito batalhadoras, mas sim, dificuldade a gente teve bastante. E aí, até posso contar algumas ocasiões aqui também, mas eu sempre tinha vontade de dar mais. E esse sangue empreendedor um pouco veio do meu avô. Né? Meu avô, ele lá nos primórdios, ele tinha negócio também, né? A gente conversa, até no final de semana a gente esteve visitando algumas propriedades antigas lá, e meu pai recordando, enfim. Vou por parte de pai. De pai, exatamente. Ele não é mais vivo? Não é mais vivo. Entendi. E aí, eu acho que um pouco desse feeling aí empreendedor eu trouxe dele, vamos chamar assim. E aí, em 2009, antes disso, como eu vim da indústria também, né? A minha história começa basicamente assim: estuda, trabalha. Tá. Pai e mãe me ajudaram com os estudos, né? Na parte de cursinhos básicos, porque eu sempre tinha vontade, porque meu pai vem de indústria, mas na parte de manutenção, né? Sim. Então eu gostava daquela mão suja, consegui consertar um negócio hoje, botei a funcionar aquela vibração que ele contava. Então eu gostava muito disso. E cara, será que um dia eu vou conseguir também? E aí pai, eu quero fazer curso, quero aprender também, me ajuda. E aí eu lembro que durante o dia, então, eu trabalhava e estudava, né? Fez Senai, não? Senai, o famoso Senai, fiz vários cursinhos. Formou muita gente, eu também fiz Senai. Gente. Eu acho que foi uma escola de praticamente boa parte da... Não sei como é que tá hoje, se ainda tá tão forte, mas antigamente era um referencial para quem queria iniciar, né? Exatamente. E aí depois do Senai, eu lembro na oportunidade que um colega de aula meu, a gente saiu do Senai, né? Cursinho, agora vai. E a gente conseguiu um emprego em Lajeado juntos, né? Eu lembro que nos contrataram juntos, assim. Aí foi uma comemoração doida, assim. Imagina 14 para 15 anos, né? Então, vamos trabalhar. E elétrica aí, né? Elétrica industrial. Auxiliar de serviços gerais, né? Sim. Então, era uma empresa de elétrica, mas a gente era auxiliar de serviços gerais. Que já é uma estratégia para o cara fazer de tudo, né? Cruza, cabeceia, é isso aí. É isso aí. E aí, por ali, eu fiquei 6 para 7 anos. Foi um aprendizado considerável, né? Foi uma base, assim, bastante sólida, porque se aprende desde varrer o chão, né? Tá. Até tu ir no cliente, se portar com o cliente, entender a angústia do cliente, ouvir o cliente reclamando que não tá funcionando e assim por diante. E aí eu fui aprendendo, né? Tive um excelente professor que Deus o tenha hoje também, que é o Irno Lentz, né? E esse cara me ensinou bastante junto com os sócios dele. E na época eu me lembro, quando eu pedi para sair da empresa, para ir para outra, ele falou: olha, o dia que tu quiser voltar, tu volta. A gente gosta muito de ti. Tu é um menino simples e lembro como se fosse... Penso que esse é o melhor reconhecimento que qualquer funcionário pode ter, né? Ao sair de uma empresa. É o que a gente busca lá como dono de negócio, vamos chamar assim, né? É o tratar bem, né? O lado humano e assim por diante. Vamos voltar a isso, mas para quem está nos assistindo entender, a Dicim hoje pode-se dizer que é uma empresa de automação, né? Uma empresa de automação. Ela nasceu com automação, né? Ela já nasceu. Achei que ela tinha nascido primeiro como elétrica. Ela nasceu como Dicim Automação, né? Dicim Soluções. E isso aí, Douglas. Hoje nós somos Dicim Soluções. Isso aí. Nós somos uma empresa com uma área muito grande de atuação. A gente não faz somente hoje automação, e sim a gente atinge diversas empresas, indústrias, negócios, né? Dê exemplos para mim entender. Eu tenho lá a minha linha de produção e eu quero automatizar algo lá para não depender mais tanto da mão humana. Mais ou menos isso. Até porque está cada vez mais complicado, né? A tendência é cada vez mais se investir nisso. Basicamente isso. Mas ele não sabe como. Aí ele chama vocês. Exato. A palavra automação ela é bem complexa por si só, né? Eu posso automatizar um processo manual e ao mesmo tempo
automatizar uma simples impressora de ticket, né? Uhum. A palavra automação surgiu lá atrás como ideia de inovador, né? Era uma empresa de instalações elétricas, mas com foco maior, mais avantajado, com um corpo mais robusto para pegar já o setor industrial. Eu percebi na época que tinha uma demanda muito forte sobre essa carência de mão de obra específica nesse sentido. E como eu estava estudando para isso, né, eu sempre dizia para o pessoal, olha, vamos tentar unir o útil ao agradável, né? Uhum. E fui aprendendo dentro de indústrias, fui industriário, conforme eu te falei, 2014, 2004 e assim por diante. Passei por algumas empresas de renome aqui, de bastante solidez no mercado. Mas a ideia base sempre foi a de sim automação, né? Então a gente vendia a ideia e vende até hoje, né? Uhum. A solução da automação. Conforme o Douglas falou, a empresa hoje ela é de sim soluções, não é mais automação, porque entrou parte de renováveis, né? A parte de soluções turnkey, né? Então o cara vem com o projeto, me contrata de sim, logicamente, e a gente fornece chave na mão, né? Então é um dos Toda a parte burocrática, por exemplo, quero montar uma indústria, tem vários N's, né? Tem a questão ambiental, tem infraestrutura, tem Exatamente. a questão... Tudo isso vocês arrumam soluções. Arruma solução, exatamente. Essa é a ideia da de sim soluções. Ela passou de um estágio intermediário, né, para um estágio um pouco maior, mais complexo, mas isso se deve também a um crescimento natural, né? Então a gente não pode fazer sempre o mesmo cafezinho, aquele que uma hora dessa o pessoal vai enjoar do dito do café, né? Hoje vocês estão presentes em vários estados do Brasil, tu me comentou ainda, tem obras surgindo ou estão em execução fora do país. Para o pessoal entender, hoje, até onde a Dicim já tem ido em termos geográficos? Olha, a Dicim... nos últimos anos tem atendido a nível nacional e também algumas obras a nível internacional, né? E graças a isso a alguns parceiros comerciais que a gente tem, né? São indicadores, né? Eu acho que a gente deve muito a isso a alguns parceiros. Mas isso também se deve porque a gente sempre zelou muito pela transparência, pela verdade, né? Jogar limpo. Não deu, tá certo, não tá. Então a gente tá hoje a nível Brasil... Em alguns estados, por exemplo, momentaneamente falando, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina... Oi? Acre. Enfim, tem uma série de... E fora do país a gente tem uma obra que tá iniciando agora no mês que vem no México e daqui uns dias na África, né? Então a gente... E gerenciar tudo isso daqui... Exatamente, esse é o maior desafio. Bom, a gente sabe que o maior desafio hoje é essa parte de gestão, né, Rafa? Então, como a gente está numa empresa familiar, né, então a gente costuma dizer assim, cada um puxa um pouquinho para um lado e arregaça as mangas, né, e vamos lá, tem que acontecer. Brigamos, mas continuamos juntos, se amando e se odiando ao mesmo tempo. Exatamente. Me fala um pouco aí... Tu já sabe onde eu quero chegar, né? Que eu penso que todo mundo vai gostar de ouvir daquela história lá da infância, que tu ilustrou muito bem aí quando teve a gente batendo papo, das dificuldades. Verdade. Não, como eu já sempre costumo dizer, a gente é muito simples, é de família humilde, né? E eu te contei uma história que no tempo de escola, em virtude de a gente ser de uma família bastante humilde, eu devia ter uns 8, 9 anos, né? E todos os dias a gente vinha em comitiva da escola. Sim, sair da galera. A galera sai junto, vamos lá. E eu lembro que era um inverno bem, bem rigoroso na época. E a gente morava numa casinha bastante humilde, né? Muito a humilde. Dai tem bastante memória, do Douglas um pouco menos, né? Não. E eu lembro que as lojas antigamente colocavam aqueles folhetinhos, né? Para o pessoal passar ali e coletar aquele panfletinho. Encarte. Encarte, exatamente. Famoso encarte. E aí, na época, claro que eu, por vergonha, eu não falava para os colegas o que era, né? Mas eu passava a mão no encarte e dizia, vamos ver que eu vou comprar essa semana, né? Sim, fazer uma pegação. Mas quando, na verdade, o que acontecia? A gente morava numa casa bastante humilde, tinha muitas frestas, né?
casa de madeira e tal. E aí eu pegava aquele folhetinho, destacava folha por folha, dobrava e fechava ali. Já arrumava a solução desde cedo. Desde cedo, é isso aí. Para não pegar chuva e frio, né? É uma infância um tanto quanto diferente, para não falar outra palavra, né? Mas isso me deu bastante vontade de vencer, de lutar, de melhorar a condição da minha família, dos meus irmãos, dos meus filhos, pai, mãe. E eu sempre disse para os meus irmãos, eu sou meio suspeito de falar aqui, independente do que vier a acontecer, porque o negócio é um negócio, a gente sabe disso, né? O que tem que prevalecer é a família, é a vontade de ser feliz, de gostar um do outro. É o que nós estávamos falando na entrada. Nós estávamos conversando agora fora dos bastidores, né? Independente do que acontece, porque negócio é negócio, a gente não sabe, né? Eu gosto de pensar esses momentos da vida porque é o seguinte, porque na verdade dificuldade, penso que a grande maioria das pessoas passou ou vai passar, né? Exatamente. Quando a gente volta no tempo, em termos de Brasil, todos nós temos essa coisa, viemos de família humilde, mas o país não era muito rico, né? Exatamente. Tinha muita riqueza, mas não era muito rico. Então, a grande maioria das pessoas veio de uma certa origem humilde. Mas quando a gente pensa dificuldade, o que fica claro, assim, para mim, pelo menos? Que dificuldade as pessoas têm, mas o que elas fazem com a dificuldade é diferente. Alguns se acanham, alguns se sentem menos que os outros, alguns se sentem vítima da situação, e outros usam isso como mola propulsora. Até porque, para quem está nos assistindo, não pensar, foi por causa disso, dessa dor específica aqui, que deu a vontade da pessoa mudar a vida dela. Não, a dor todo mundo tem. Todo mundo tem. O que tu faz com a tua dor é outros 500. E o mérito é da escolha do indivíduo. Eu vi que o Diego falando ali, tu balançava a cabeça. Muito humilde, muito humilde. Te lembra de alguma coisa especial assim? Eu lembro, eu mesmo ia falar, quando chovia, que a mãe mandava nós se esconder embaixo da mesa, porque nossa casa era toda de madeira, né? Bem simples, né? Aí chovia, dava temporal, a mãe mandava nós se esconder embaixo da mesa. Diego, te lembra disso? Lembro. E hoje melhorou a casa. Hoje sim, graças a Deus. Isso dá satisfação, né? Isso aí. Tu já pegou uma época mais tranquila? Já peguei. Eu peguei já o berço de ouro, né? O famoso papo lá em casa, né? Ele pegou o berço de ouro. Mas mas não foi tão simples também, não. Mas eu vou te dizer que, na verdade, a nossa história que resume é superação, né? Uhum. É sempre, eu acho que, eu sempre digo, né, que a gente tem que reconhecer aqueles que dão o startup inicial, né? Então, graças ao Diego, a gente iniciou o nosso negócio, né? Muita insistência, eu acho que a palavra certa é insistência. E a gente sempre buscou trabalhar num conjunto, né? Tem os altos e baixos, como tu falou, no negócio familiar, eu acho que tem um que manda ou um que dá a ordem e o resto tem que seguir uma linha de raciocínio, né? Exatamente. Então, tanto eu quanto a Dani, a gente às vezes tem esses conflitos, mas a gente sempre diz que seguimos aquela linha de raciocínio do Diego, né? E querendo ou não, hoje a gente chegou onde chegou graças a um esforço geral, né? Coletivo. Claro, coletivo, né? E eu acho que tem que existir o respeito também. Uhum. Olha que coisa sensacional, porque é um dos problemas que seguidamente tem dentro das empresas. Então, alguém traça uma visão, traça uma estratégia e as outras pessoas que não concordam vão fazer meio que obrigado. Que é diferente de dizer, tá bom, se é isso aqui, vamos tentar pelo menos o nosso máximo. Posso não concordar no meu íntimo, mas sei se é um voto vencido ou sei que não cabe a mim. Mas não, seguidamente, o que eu pelo menos ouço é, te trouxe essa ideia, o pessoal foi fazer com uma vontade, parece que internamente as pessoas conspiram para fazer aquilo dar errado, só para dizer, eu te falei! É a frase clássica. E tu tá me dizendo exatamente o contrário, tem que ter muita maturidade para isso. Eu acho que no nosso negócio está dando certo e vai sempre continuar, porque a gente é insistente, né? Não deu certo, a gente volta atrás, vê o que precisa melhorar na receita, dá uma formulada e vai de novo, né? Por isso que tem êxito. Né? É bem isso aí. Qual foi assim, as principais lições que vocês foram tirando com o tempo em termos de negócio, assim? Ou de ter uma empresa familiar, assim? Porque já tem mais de uma década e a empresa já acumulou bastante expertise, mas nem sempre foi assim, né? Não, a gente já teve
eu acredito, como todo negócio, a gente já teve períodos bastante críticos, né? Com bastante dificuldade de gestão financeira. Exatamente. Como toda empresa passa esses altos e baixos, a gente já teve períodos com bastante dificuldade. E, que nem tu pediu, né? São lições que a gente aprende, né? A gente aprende que alguns caminhos, nem sempre o caminho mais curto é o melhor, né? Então a gente... Eu costumo dizer nas nossas reuniões lá, independente se for difícil, façamos sempre o certo. Mas não, vamos pelo certo. Talvez a grama do vizinho ela esteja mais verde aos nossos olhos, mas eu acho que o caminho normalmente da verdade e da transparência, a gente... Certo e a verdade, né? É isso aí. Então a gente acaba... Que às vezes é um remédio amargo, né? Exatamente. Então, algumas lições... Nem tu falou, trabalhar em família, quem está nos assistindo sabe que não é fácil, né? Não é o Diego que é o dono da verdade, nem vai ser sempre, nem o Douglas, ou a Daiane, enfim. É um conjunto, é um coletivo, e a gente discute muito sobre isso, né? Olha, vou tomar uma decisão, principalmente nos organogramas, fluxogramas, os projetos de melhorias, ampliações, a gente está em constante evolução, né? Então a gente está sempre buscando coisas novas, né? E ao mesmo tempo está se desafiando todo dia. Olha, tem que melhorar aqui. Não pode ser assim. Volta um pouquinho para trás. Errei aqui, volta lá. Eu gosto dessa modéstia aí, né? Porque se percebe que, embora vocês tenham um negócio que é um case de sucesso, né? Vocês não ficam o tempo todo promovendo esse sucesso, né? Nem dizendo que é mérito de vocês. Acho que até era com o Douglas que eu estava comentando esses dias, não me lembro bem. Né? Não precisamos dizer o nome, mas um negócio grande, local, uma cooperativa, né? Se a gente tivesse voltasse no tempo, 2 anos atrás, o que nós estaríamos falando desse negócio? Né? Exatamente. Estaríamos usando ele como referência de administração, de não sei o quê, e hoje uma dificuldade enorme, um monte de gente, né? Aí em dúvida se vai receber ou se não vai. Então, essa humildade, não sei se posso chamar assim, essa modéstia, ela é uma estratégia de vocês, é da natureza, porque pessoas com muito menos, muitas vezes se vangloriam muito mais. Exatamente. Eu acho que tem que estar entranhado em ti, né? Teu DNA. Tem que estar no teu DNA, né? Essa questão. No teu DNA. Quem nos conhece na vida particular, mas amigos mais próximos, vamos chamar assim, sabe que a gente vive uma vida muito simples, né? Eu costumo dizer que meu prazer é estar plantando nos fundos de casa, cortando a grama, rachando lenha, né? Nos finais de semana, o Douglas mora numa chácara, tá lá ele lidando com os bichos, a Dai tá em casa. Então, assim, a gente é muito humilde, né? Logicamente que a gente aproveita os prazeres também, né? Mas a gente é muito contido e eu acho que... É o segredo. Talvez esse seja o segredo, não sei, né? Não sei. Gosto de pensar que sim, mas tem modelos diferentes. Exatamente. Quando a gente conversa com vocês no bastidor, eu gosto de ver uma coisa assim, que quando um fala do outro, né, mais os dois, que eu estou em contato mais seguido, né, um falando do outro, o defeito do outro é o coração, né? Aí o Douglas dizendo, o Diego é sensacional, mas tem um coração. É muito bom aquele coração. Daí eu converso com o Diego, diz, o Douglas é sensacional, a cabeça 200 por hora, tem uma velocidade de raciocínio, mas o coração... Tipo, né? O maior defeito que vocês enxergam um no outro é a bondade do coração, né? Me chamou a atenção, assim, diz que coisa linda, né, ao mesmo tempo, né? Mas isso tem o ônus e bônus disso, né, Rafa? A gente sabe que a sociedade, ela acaba nos frustrando por ser muito bom também, né? Então a gente acaba criando, muitas vezes, famoso escudo, uma barreira, né? Que isso não é tão sadio quanto a gente gostaria que fosse, mas a gente acaba se preparando para algumas coisas, né? Falando da sociedade num todo, hoje, cada vez mais a crise da mão de obra tá... Nossa... E por um lado ela beneficia vocês, porque muito da necessidade das indústrias, a busca do trabalho de vocês é diminuir essa dependência da mão de obra. Mas por outro lado, vocês também sofrem, porque vocês também precisam de mão de obra para criar as automações, né?
Como é que tu vê esse mercado, assim, vocês em geral, assim? Pode falar. Eu acho que assim, o que acontece hoje? As empresas por si só, entrando nessa tua ideia, elas pensam em automatizar, né? Mas querendo ou não, a mão de obra ela é necessária, né? Porque o produto final ele tem que passar por um olho humano, né? Então, aquele toque, o feeling final, né? A inspeção, ela tem que ocorrer. Então, no nosso negócio, a empresa ela vem buscando cada vez mais aumentar a gama de produtos e atender mais clientes, né? Então, por si só, nós estamos tendo dificuldades. Vamos encontrar uma mão especializada. Abre vaga de emprego, né? A empresa hoje tem vaga de emprego tranquilamente para 30 pessoas, né? A de vocês. Nosso negócio. E querendo ou não, a gente estava... Agora, antes de vir para cá, a gente estava montando uns organogramas. Organogramas, e estava eu, o Diego e a Daiane discutindo. Aqui. Aí eu e o Dai saiu para buscar as crianças, daí o Diego disse, cara, e agora? Pessoas. Nós sempre entramos na mesma ideia, né? Acaba se tornando um círculo vicioso, né? Mas assim, Rafa, indo um pouco mais a fundo na questão de mão de obra. Nós vínhamos de uma crescente de negócios e uma deficiência constante de mão de obra. Isso é histórico, né? A gente sabe disso. Só que os negócios foram por um caminho, e eu acho que não só o nosso negócio, mas num contexto geral, que a mão de obra ela já tem que ser um pouco mais polida, vamos chamar assim. Sim. Né? E essa mão de obra polida, ela é difícil. A mão de obra comum, quem está nos assistindo que me perdoe, mas eu sou muito sincero e simples no que eu digo. A mão de obra comum, ela existe. Ela existe, exatamente. A mão de obra comum, ela existe. Mas a geração que está vindo não quer fazer a mão de obra comum, ela quer ser uma mão de obra diferente, vamos chamar assim, né? Costumo dizer, o cara prefere ganhar menos e tá limpinho, por exemplo, poder bater uma selfie durante o dia, do que ganhar um pouquinho mais e tá lá, né, com a mão suja, fazendo um esforço. Agora, essa dedicação, né, eu fico perguntando de onde é que falta, porque às vezes tu vê que a pessoa até tem condições, né, cognitivas de entender, de fazer, mas parece falta o capricho, né, o detalhezinho a mais. Eu me pego constantemente, olha, se tu vier me visitar na empresa lá, eu me pego semanalmente dentro do setor operacional lá, puxando para cá, empurrando para lá, vamos puxar aqui, vamos puxar, porque está dentro de mim e eu começo a imaginar assim, vem cá, aqui na frente, como é que vai ser esse negócio aí? Entende? Será que realmente o pessoal vai querer, né? Se ninguém mais quer meter a mão, né? Difícil, né? Difícil. Então, assim, alguns valores, eu tenho filho pequeno e tal, eu acho que eu já te contei. Meu filho, o que tu vai querer ser profissionalmente? Pai, youtuber talvez, né? O sonho é esse, youtuber, futebol. Eletricista, marceneiro, pintor, encanador. Mudou completamente, né? Tu tem 2 filhos, né? 2. 2 meninos. 2 meninos. Tem uma menina. Uma menina. Modelo. Eu tenho um gurizão, um menino também. Muito bem. Vocês enxergam possibilidade no futuro eles estarem trabalhando dentro da empresa por parte de vocês, ou penso que vão fazer força para não, ou é uma decisão livre? Eu acho que é uma decisão livre, né? Eu vejo como uma decisão livre, né? Mas, né, eu queria muito, né, que minha filha continuasse tocando o que hoje eu faço, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente não sabe, né, como é que vai ser, Diego. Eu torço, eu costumo dizer, principalmente para os meus pais e para os meus irmãos, que sim, não é um negócio do Rafa, do Diego, são famílias que estão ali, que dependem daquele negócio, e isso me deixa tão satisfeito. É um negócio que não tem explicação. Eu fico muito satisfeito, enche meu ego, diz assim, poxa, tô gerando riqueza, enfim, não sei nem te explicar. Eu fico muito feliz. É unir o útil ao agradável. Exatamente. E aí tu começa a olhar pro futuro, né? Meus filhos, meus netos, independente de negócio ou não, né? A gente tem que pensar. Quando tu consegue essa relação, é boa. Por exemplo, meu filho, vocês sabem que tá ali, né, na edição, mas às vezes durante o dia, a noite, principalmente, que é o horário que quando tu tá em casa, não no meu caso, né, na maioria das noites eu tô trabalhando, mas
Tu não consegue dar atenção, tu fica com uma culpa, né? E quando trabalha junto, volta e meia, tu consegue, né? Dar uma atenção, tu consegue fazer um cafuné, dar um beijo, né? Trocar uma ideia. Então parece que essa convivência não te dá aquela dor da vida. Tem que ir trabalhar e depois, quando eu tenho tempo, mas se eu não tenho tempo, não dá, eu fico com uma culpa de não estar presente. Tá? E aí é bacana falar, né? A empresa familiar tem esse bônus, né? Tem esse bônus, não é só ônus, né? Porque normalmente o pessoal enxerga a empresa familiar, difícil, relacionamento, mas também tem seu bônus, né? Bom. Tu quer lá dar um abraço no teu irmão, tu vai lá, toma um café na cantina do escritório, vai lá, tá, e aí, como é que foi ontem? Entende? Tem esses bônus, né? Tem a nossa brincadeirinha do papel, né? Sempre R$5 de cada um. Na verdade, esse é o intuito de um negócio familiar, né? Para quem não sabe, brincadeirinha do papel é uma dinâmica aí que tem num dos treinamentos da Vital, aonde se pegar o colega sem o papel, tem uma multa para pagar. Tu já ganhou do Diego aí, não? Eu perdi e ganhei. Tem os dois lados, né? Tá equalizado. Tá equalizado. Que joia. E aquele dia nós falando, quando eu fui fazer uma visita lá, tu falou da enchente, que entrou tudo de água. Como é que foi esse momento? Já a empresa tinha chegado no momento bom, estava estabilizada, agora é só trabalhar e daqui a pouco... A espirradinha do Douglas você já sentiu, né? Foi uma dificuldade. Não, mas eu acho que assim, Rafa, a gente tem que... Eu costumo dizer para eles, né? E todos os meus clientes, as pessoas que convivem ao meu redor, a gente tem que ser mais grato do que reclamão, né? Tudo são alguns testes, eu acho que a vida nos proporciona aí. Eu me criei, né? Sou um cara que me criei na beira do rio, né? Então eu sempre convivi com aquele cenário, tanto que construí minha casa ao lado da empresa. Mesmo podendo não. Mesmo né? podendo não estar ali, né? Construí ao lado dos meus pais, minha irmã também ficou ali. E é uma delícia morar ali. O único que fugiu foi... E aí o Douglas, por opção também, saiu dali, mas... Morava ali, né? Na próxima empresa. E esse cenário de enchente sempre nos abalou bastante. Mas com o passar dos anos, isso começa criando uma casca, né? E essa de 2020 foi uma enchente que nos marcou bastante. Porque as outras raramente chegavam, né? Não teve nada parecido. Não. E aí isso, assim, tá o Diego lá, não, pessoal, vamos trabalhar, né? Esse negócio não... Se conversar com 20, 30, 50 pessoas no cenário que já tinham esse convívio, dizer, não, experiência. Nunca vai chegar aqui. Nunca vai chegar. E a gente teve a infelicidade de entrar. Eu lembro que era 9 horas da noite, um frio danado, só para quem já teve enchente, quem já passou por uma inundação. Água geladíssima, dói tudo. Até o último fio de cabelo. E 9 horas da noite nós estávamos erguendo. Puxa aqui, leva pra trás. Aí o Douglas tem a casa dele lá, tem os bichos, os animais, também estavam nessa função. Daí eu falei, sabe de uma coisa, gente? Nós não vamos morrer aqui, né? Vamos pra casa, vamos tomar um banho quente e vamos dormir. Vamos ficar com o pai, com a mãe, com os filhos e pronto, né? Foi um baque, realmente foi um baque considerável. Mas aí tem uma coisa que eu costumo dizer que é uma qualidade insuperável, talvez, da DSIM, que são as pessoas que estão nela. No outro dia, toda a equipe, e eu digo equipe com orgulho, porque todos estavam lá limpando, empurrando barro, com rodo, vassoura, uns que não conseguiam cruzar para chegar de barquinho. Me arrepio todo, só em falar. Todos, sem exceção, tiveram nos ajudando. Então, assim... Eu vejo tu te emocionando. Não, eu me emociono bastante porque foi um negócio que, assim, pensei, no outro dia eu tô ferrado, cara, não vai ter ninguém pra me ajudar. E era 7h30 da manhã, já tinha gente lá esperando pra limpar, pra ajudar. Então, eu costumo tirar o lado bom dos negócios, sabe? A tragédia aconteceu, quebrou, derrubou, deu prejuízo, né? Mas no outro dia eu tinha uma série de pessoas lá que estavam vestindo a camisa, todo mundo pegou junto, ajudou, então foi um momento de êxtase ali, porque eu disse, nossa, olha aí, olha quanta gente. E pra quem quer empreender, né, é o famoso chacoalho, né? Ao longo do teu tempo, tu vai abrir teu negócio e vai dizer assim, pô, agora tá alavancando, tô indo bem, daí dá um boom, tu cai, né? Então, tu olhar pro nosso negócio, assim, dizer, né, tu olhar, eu sei que no dia que nós estávamos lá, o Diego me olhou, máquina da prefeitura encostando a reta escavadeira, jogando as coisas dentro e nós botando os valores na ponta do papel, né? Aqui mais tanto, aqui mais tanto.
Tu bate uma decepção, tu baixa a cabeça assim, eu saí pro lado e aí bate o nervosismo, né? Eu acho que foi uma fase assim que a gente já teve fase mais, vamos dizer, conturbada, mas essa foi uma das piores. E daí a gente começou a se preocupar demais, sabe? Tentar reduzir custos, buscar um funil, sabe? Buscar determinação, né? Então foi ali que a gente achou forças. E nós recente tinha reformado o escritório, acho que 1 ou 2 semanas, Nós né? Tava curtindo o escritório. Escritório novo, né? Foi tudo. E a parte de baixo, De ele baixo. ficou Mas praticamente é debaixo da água, né? Dentro da água. É um aprendizado fora do comum. Essa dedicação das pessoas fica a menção para quem está ouvindo aí, né? Pode pagar para ter a pessoa dentro da tua empresa e fazer um determinado esforço. Mas nessas horas aí, ou tu conquistou essa dedicação ou ela não vem, né? Bem isso aí. Exatamente. Esse prejuízo e quanto tempo para dar a volta, assim, para dizer... Vamos pro financeiro. Acho que foi uns 5 anos, né? 2000... Assim, ó, a gente calcula que 2020, 2025 a gente consiga reverter esses números, né? Mas foi um baque considerável, né? Porque é aquela história de tu ter um e tu não ter dois, né? Então, Sim. Mas eu costumo dizer para o pessoal, e é uma cultura que eu tenho muito, acho que isso vem da minha cultura de gringo, né? Que tu tem que tá pago, né? Então, sim. Não devia... Perdemos, ok, mas vamos superar e vamos girar de novo. Vamos girar de novo. Então nós estamos em 2023, vocês estão falando em 2025 e estão falando isso com naturalidade, com uma tranquilidade, paz e espírito. Exatamente. Que é uma característica essencial para quem quer empreender ou já empreende. Se não tem isso, vai sofrer muito, que é essa gestão emocional, né? Exatamente. Tomar um prejuízo, perder, né? Saber perder, assumir o prejuízo, baixar a cabeça e não deixar isso custar mais caro ainda, que quando tu chega em casa, daí tu não dá atenção pro filho ou explode, ou com a esposa, ou com o marido. Eu tive que pensar isso aqui porque eu achei demais, né? Eu tive dificuldade ao longo do tempo de entender isso aí. Eu acho que esse é o interessante de um negócio, né? Porque ao longo do tempo eu fui um que errei bastante, né, Rafa? E aí eu tive muita oportunidade. E quando eu comecei a ter certas lideranças, o Diego sempre me falava, cara, tu vai perder, não queira sempre ganhar. Mas cara, não pode, cara, tem que acertar. E aí tu queria chegar na obra, trabalhava igual um louco, daí, graças a Deus terminou, daí na outra obra dava errado. Mas eu tô perdendo. Então, assim, é o famoso assim, tu vai acertar mais que errar, sim. Mas tu errou, não te decepciona. Né? Vai dar uma volta, vai girar, vai voltar ao ciclo normal, né? Então é só ter garra e determinação. Eu acho que é a palavra certa, né? Persiste. É isso aí. Você anda muito, conversa com muitos empresários, acho que mais tu e o Douglas, né? Que estão na linha de frente, a Daiane na retaguarda. Você percebe mudança na postura do industriário, do empresariado de 2022 para 2023, 2021? O que tu viu nisso tudo, assim? Na mentalidade das lideranças? Olha, Rafa, eu acho que eu vou contribuir um pouco mais, que eu também tô bastante na rua, eu viajo bastante. Isso já é o ônus, né? Do negócio crescer muito, então sempre diz que isso é o ônus, né? Tem que estar sempre rodando, longe da família e tal. Mas respondendo a tua pergunta, há um momento de estabilidade. A gente sabe que o empresariado está todo inseguro, né? Taxa de juros alta. Né? Cenário político instável. Não estamos aqui puxando para B, para A, indiferente de opinião política. A gente sempre foi... Tem que trabalhar e pagar as contas igual. Exato. Eu falei hoje de manhã isso para exatamente, falei para um cliente meu. Eu tava lá, porque, cara, se tu ficar reclamando, é 2 trabalhos. Tu vai reclamar e depois tu vai ter que trabalhar. Então vamos trabalhar. Lição da enchente. Reclamar da água não adianta, né? E olha a coincidência, né? Remover as coisas. Aí eu falei, olha, se a gente ficar nesse círculo vicioso, porque queira ou não, né? Se ganhar, tá ruim. Daí, torci pro B. Beleza. Aí no outro, deu errado pro A de novo. E assim, daí tu fica naquele círculo. Não, vamos trabalhar. Mas há uma instabilidade e uma insegurança muito grande, né? Vamos lá, olha, taxa de juro, né? Selic, enfim, o pessoal tá um pouco
angustiado, talvez seja a palavra, porque assim, ninguém tem uma noção do que vai acontecer a curto, médio prazo, né? Então o cenário ele é não sei se é preocupante, mas ele é de atenção. Sinalzinho Perfeito. amarelo aí, atenção, né? A gente tem, acho que aqui dá para falar isso também, a gente tem alguns investimentos que a gente fez, né? A gente acabou construindo uma nova unidade. A gente adquiriu... Essa nova unidade é onde? Em Arroio do Meio. Em Arroio do Meio. A gente fez mais uma unidade, que é essa unidade de logística e para a parte de renováveis, né? E vai fazer toda essa parte de distribuição de renováveis e tal. E no final do ano passado eu disse pro pessoal, olha, vamos dar uns passinhos mais devagar. Não vamos fazer... a gente costuma dizer assim, não vamos fazer dívida, né? Então a gente... É muito seguro quanto a isso, né? Isso é verdade. Pelo cenário tá muito instável, a gente não sabia se ia dar B ou ia dar A, né? Então a gente meio que se posicionou nesse sentido. E é bastante perceptível que as maiores obras de indústria, né? Estão todas na gaveta, né? Tá todo mundo... vamos esperar um pouquinho. Segurando, na verdade, né? Um dos maiores problemas sempre é o medo, né? O medo, exatamente. Porque no medo da incerteza as pessoas não arriscam, e falando de economia, né? Exatamente. A roda precisa girar. Em 2012, eu me lembro de estar lendo assim, o risco do apagão elétrico, né? E se o Brasil continuasse crescendo como já teve em alguns momentos, dentro aí dos nossos 20 anos passados, teve alguns picos de crescimento. Nós tínhamos uma previsão de apagão elétrico, né? Eu vi que nessa área vocês se posicionaram muito como geradores de energia. Né? Exatamente. Isso é uma visão de que mais cedo ou mais tarde, hoje já, energia, já, né? Já. Quando me contaram, eu não sei quando foi, mas um cara falou que na época, eu ainda trabalhava na concessionária Fiat, e aí a gente tinha... Volta e meia um bacano, outros, as pessoas que têm informação, que estão na vanguarda do que vai acontecer, diz, cara, se prepara, a energia elétrica vai ficar 3 vezes mais cara. Né? Na época. E eu cheguei em casa um tanto quanto apavorado, não sei com quem eu fui comentar, disse, capaz, quem é que vai conseguir pagar? E se olhar de lá pra cá, eu não sei se deu 3 vezes, talvez até mais, né? Mais. Quantos anos? Faz quase 20 anos. Muito mais. Muito mais. E assim, né, Rafa, é uma dificuldade que a gente tem a nível Brasil, mas não pensa que é nível Brasil não, tá? Isso aí é nível mundo. A gente tá com obras, que eu te falei, né, fora do país, e a dificuldade energética, ela é a nível mundo, né? O único lugar que sobra energia é o Paraguai, né, que vem de boa parte para nós. Mas estamos falando do maior produtor de mão de obra, vamos falar de produtor de mão de obra, que é a China. A China tem um déficit de energia gigantesco, né? Tanto que roda... para tantas horas por dia por deficiência energética, né? Talvez algumas pessoas que estão nos vendo não sabiam disso, mas a China, que é o maior... Fábrica do mundo, maior incubador de negócios, vamos chamar assim. Para a produção. Para a produção, todos os dias. Tu opta lá na China em folgar 3 horas do dia, tu determina lá as 3 horas que tu vai parar, e tu tem que parar. Para os outros poderem trabalhar. E quando se olha, assim, possíveis soluções para isso, a gente tem, me corrija se eu falar errado, fotovoltaica. Exato. Que é a que pelo menos está mais disseminada, né? Nós temos a eólica. Eólico fotovoltaico, né? Porque as hidrelétricas, o que tinha foi feito e o meio ambiente já não deixa fazer mais. Tem um problema que é uma oportunidade. Mas a solução vai ser provavelmente essa? Eu costumo dizer o seguinte, talvez eu estou falando mais com meus irmãos aqui, mas eu costumo dizer o seguinte, sol tem todo dia, ou praticamente todo dia, né? Para todos, né? Vento também, né? No norte, lá no nordeste, você vai para lá, chega a dar... A gente fica nervoso, não vai parar de ventar esse negócio. E curiosamente, à noite gera muito mais energia eólica no litoral brasileiro. Mas falando principalmente da parte hídrica, reserva hidrelétrica, né, que é a parte de água, tem estudos que dizem que as reservas hídricas existem o El Niño e a Laninha, né? Então tem alguns anos que chove muito e alguns anos de escassez hídrica. Quando tu tem uma escassez hídrica, tu não gera energia, ou tu gera em menor quantidade, e aí tu tem uma deficiência gigante, um problemaço, né?
essa escassez não tem em alguns cenários, que é o eólico, que é o solar, que é o biomassa, né? Tu queima para gerar, né? Ok. Mas, por outro lado, o hidráulico ainda é o mais barato, né? Uhum. Então, a matriz energética, ela depende muito desse negócio. Que a fotovoltaica, ela ficou famosa entre a população por causa das casas, né? Exatamente. Vocês atenderam, muitos ainda atendem casas. Sim. Mas não é o foco principal de vocês, é a indústria. Indústria e agronegócio. E indústria é o maior vilão, né? É o que mais consome hoje, né? Energia. Exatamente. Hoje, na verdade, Rafa, não, né? Não? Hoje o maior consumidor de energia do mundo é as residências. É as residências. São as residências, né? Só que, em contrapartida, é bem engraçado isso. Nós não temos incentivos, vamos falar aqui agora, né? Nós não temos incentivos para nenhum setor de renovável, né? Então, para residência, no caso. Estamos falando de residência, indústria e tal, né? Eu costumo dizer que na Alemanha... Essas linhas de crédito que os bancos disponibilizaram para a fotovoltaica, ela não veio com um incentivo por parte do governo? Veio, né? Mas não veio com um incentivo específico. Com uma taxa de juros específica. Entende? Então, para o cidadão, Diego, trabalhador, lá, batalhador, tá difícil tu acessar uma linha de crédito nesse sentido, sabe? Depende muito do score. Então, assim, eu costumo dizer assim, qual é a modalidade que tá pegando agora, tá? E a gente entrou muito forte nisso e agora algumas empresas estão entrando nisso. Na modalidade de geração e aluguel de usinas, né? Isso eu vou querer que tu explique, que um monte de gente deve ficar interessado. Então, assim, a gente lá em 2019... 2019, eu fiz um estudo e compartilhei com meus irmãos. Eu disse, olha, a modalidade que vai pegar daqui uns anos vai ser esse negócio aí da locação de usinas. Mas como locação de usina, né? Porque na época... Eu li e percebi que na Alemanha isso já existia... Faz tempo. Né? O governo incentivava os consumidores residenciais a fazer usina para si e incentivava também grandes players a fazerem usinas e venderem energia mais barata para o povo. E eu disse, cara, tá aí o negócio. E começou. E aí eu comecei, né? Pulverizei aos pouquinhos e fui fazendo. A gente tem alguns cases bem bacanas. E hoje, locação de usina é uma realidade. Hoje a DISIM já loca usina para terceiros. Hoje já tem bastante. E até a gente conversou alguns dias nos bastidores sobre isso, né? É uma modalidade interessante para quem quer, porque não tem investimento financeiro, né, Rafa? E para a gente também, porque a curto, médio prazo dá uma rentabilidade legal, né? Então temos dois possíveis públicos. O cara que quer baixar sua conta de luz, pode comprar energia por um custo mais em conta? Pode. 15%. E o cara que quer investir num negócio? Também. Consegue, não sei o que fazer com o dinheiro. Né? Isso aí. Eu não sou um desses, gostaria de ser. Seria bom. Para investir. E aí eles podem procurar vocês para eu tenho grana, quero investir e criar uma usina para revender. Exatamente. Hoje, na verdade, o que a gente precisa, né? Primeiramente, o interessado, né? E aí a gente vai até o cliente, levanta essa possibilidade e procura uma área para fazer essa usina, né? E aí a gente faz viabilidade, estudos, busca consumidor. Então, ela diz sim, ela, querendo ou não, ela executa a usina e procura o cliente para essa usina, né? A gente ajuda a fazer a viabilidade de investimento, quanto tempo vai retornar, né? Então, é interessante, né? É um estudo que a empresa tem uma boa experiência, né? Show de bola. Falando em empreendedorismo, que é o nosso tema, tu também empreende bastante, né? Além da DISIM, tu tem vários outros negócios na propriedade lá, né? Esses dias eu queria comprar a ovelha dele, aí ele veio me dizer, já vendi tudo, já foi. Sim, tinha vendido tudo. E agora os queijos, que é outra paixão tua, fala dos queijos aí, faz uma propaganda aí. Na verdade, o que acontece, né, Rafa? Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Que é o instinto de empreender. Então, isso é uma coisa que eu vim adquirindo com meus irmãos, né? Foi uma experiência, assim, que a gente... Eu tive incentivo deles, né? O Diego me ajudou bastante nesse início.
E aí a gente iniciou com os queijos, agora eu tô até com outro foco aí, fazer um compost de animais, né? Que eu mostrei que era o meu sonho, né? E eu acho que a gente, como empreendedor, a gente não pode nunca deixar de empreender, né? Isso, querendo ou não, a gente sabe que todo negócio tem risco, tu vai ter que investir. Tu faz os cálculos de padeiro, né? Desculpa o termo, mas a gente faz bastante cálculo e o Diego me pergunta bastante aí, quantos por cento de despesa? Qual é o teu lucro, né? Aí ele me pega as perguntas, eu fiz, mas vou pensar de novo, né? Mas eu vou te dizer que o termo investir ou empreender, ele tem que arriscar, né? Você tem que dar o peitaço e entrar. Então os queijos foi uma possibilidade e, claro, a gente tá todo dia aí para inovando, né? Inovando, buscando sonhos. Né? E gerenciar tudo isso, porque o tempo é um só, né? E aí tem toda a questão de foco. Como é que tu te vê nessa... Sem contar, né, Rafa, que no meio desse caminho tem filhos. Esposa. Tem escola, tem esposa. Tudo isso tem pai, tem mãe. Né? Então, o desafio principalmente do tempo, né? Isso. Que desafio de todos nós. Eu acho que sim, né? Eu acho que é meio comum, inevitável, né? Ironia, né? No passado, o tempo produtivo que o ser humano tinha era o tempo do sol, né? E ele já sentiu que não tinha o tempo que chega. Perfeito. E aí a energia nos deu triplicou o nosso tempo, para dizer, né? E a atenção para tudo isso, né? Atenção, e se tu sai de uma área desgastado, tu abala a outra, é um problema. Exatamente. Sai de casa desgastado, vai balançar os negócios. Exatamente. Sai do negócio, da empresa desgastado, vai balançar a relação. Que todos nós temos negócios além de si, né? Então, querendo ou não, a gente sempre diz, né, que tu tem que dedicar um tempo um pouco a cada coisa, né? Mas num contexto geral, se tu não tem pessoas que te ajudam, que te dão, vamos dizer, uma mão a mais, estende uma mão a mais, eu acho que tu patina bastante, né? Então, no teu negócio, tu tem que ter pessoas estratégicas, né? Pra te alavancar e te ajudar a fazer uma boa gestão. Né? É uma coisa que eu gosto muito em ti, porque por ter visto já em outras situações, normalmente o caçula, porque os mais velhos apanharam mais, né? Até os pais ficam mais mansos, né? Eles vê que é o último, vão dar amor pelo menos para esse aqui um pouquinho mais, né? A vida é o favorito. E os que veio primeiro pega os pais muito da batalha da sobrevivência, que também é uma tensão para eles, né? Exatamente. Aí quando chega a rapa do tacho, né? Normalmente a vida já está um pouco mais organizada, está com mais calma. Mas eu sempre te vi, diferente de muitos que eu conheço, assim, com um sentimento de gratidão. Gratidão muito pelos teus irmãos. O que tu mais admira no Diego e o que tu mais admira na Adiane? Na Daiane, desculpa. Na verdade, assim, o que acontece, né? A gente demora... A gente tem um tempo de maturação, né? Acho que tudo na vida é assim. Tanto a bebida quanto a fruta. Pra ela cair do pé, ela tem que estar madura, né? Então, eu participei da trajetória dos meus irmãos, né? Tanto do Diego quanto da Daiane. Então eu tive muitas oportunidades. E querendo ou não, a vida é um livro em branco. Não, é uma agenda vazia. E se tu vai escrevendo, tu vai rasurar, tu vai pular linha, tu vai... Mas o interessante de tudo isso é tu prestar atenção nos detalhes mínimos, né? Então, eu sempre digo, né? Eu sou um que... O meu irmão já insistiu demais em mim, sempre tá insistindo. Por quê? Eu erro, ele vem, cara... Volta, pensa, né? Então, por isso que eu admiro eles muito, porque eles nos meus erros, eles conseguiram me transformar o meu erro em um aprendizado, né? E por isso que eu acho que a gente se tornou e vai ser sempre uma empresa sólida, porque a gente aposta um no outro. Né? A gente não é aquele que, o Diego errou, vamos tirar o Diego da jogada, vamos ficar só eu e tu. Não. Pô, vamos lá, ajuda o Douglas. Então, por isso que o nosso negócio, ele vai tomar maiores proporções, claro que vai. Mas a gente sempre caminha com os passos curtos e seguros, né? Linda essa fala. Vamos fazer o currículo aí do Diego. O que tu diria dele? Olha lá, o que eu ponho no currículo dele? Olha... Como profissional, vamos por parte. Como profissional, o Diego é um profissional ótimo, né? E, na verdade, a gente sempre diz que um currículo de uma pessoa, ela descreve muitas coisas, né? Mas eu acho que é difícil Não força a amizade. Difícil de censurar, né, Rafa? É bem difícil, né? Porque não tem como explicar, né? É uma coisa assim que...
E o Diego como pai? A gente sempre diz, né, Rafa, que... Acho que o test drive como pai foi teu, né? Eu ia te dizer isso agora, né? Porque quando o Diego iniciou... Sem dúvida nenhuma. A Daiane já tá... A Daiane... O Douglas e o Diego são paizão, os dois. O Diego, na verdade, insistiu muito em mim, Rafa. É o que eu falei. Tipo assim, quando o Diego iniciou a empresa, eu era pequeno, né? E aí nós tínhamos uma olaria na frente da nossa casa, dele, vamos junto lá. Aí eu era auxiliar, escutava ferramenta. Então, assim, eu tive alguém... Tu lembra disso aí? Tipo assim, daí ele trocava a lâmpada, vai lá e liga. Eu ia lá ligar. Então, assim... E eu te achava mal, viu? Então, assim, eu tive essa experiência, sabe? É que meu pai foi um cara muito batalhador, né? Ele sempre correu atrás de ter tudo aquilo que a gente queria, sabe? Eu já peguei uma fase melhor da vida, mas nosso pai nunca deixou faltar nada em casa. Então, ele dedicava tempo ao trabalho e à família. Ao trabalho e à família, né? O pai industriário e a mãe da casa, né? A mãe foi industriária há muitos anos. E depois de um tempo, ela veio pra casa. Então, ela era mãezona, ela que fazia tudo em casa e cuidava dos filhos. E até depois, lutava e batia. Depois ela voltou um tempo a trabalhar. O Douglas era pequenininho, eu pegava o Douglas na escola, cuidava, eles precisavam passar o chinelo. Né, Douglas? Tá, vamos fazer o currículo da Daiane agora. O que tu diria dela como profissional? A Dai como profissional, uma ótima profissional. Bom, cuida de tudo que a gente tem, né? É o famoso dinheiro, tem que confiar, né? Uhum. Eu acho que quando tu tem um negócio, tu tem que ter uma pessoa de confiança na parte financeira. Eu acho que é o processo, é o coração do negócio, né? Administrar teu dinheiro, né? Então, eu acho que a Daiane, por si só, tanto eu quanto o Diego, a gente tem uma extrema confiança nela, né? Até por isso que a gente cresceu tanto. Porque, querendo ou não, ela freia, ela segura. Vai lá, segura um pouco, calma aí. Às vezes precisa, né? Mas, é o que dá o equilíbrio. Me empolguei. Um quer ir, o outro, né? Um tem que segurar o outro. Tem que segurar. E como mãe, eu acho que é um exemplo de mãe, né? Eu sempre digo que as dificuldades que ela teve como mãe, poucas mulheres tiveram, né? E querendo ou não, é uma superação, né? Tu ser mãe, ser pai é uma superação grande, né? Muda a tua vida totalmente, né? Então... Pô, sensacional. Agora é contigo, Daiane. Faz aí o currículo do Diego pra mim. O Diego, pra mim, ele é um ótimo profissional. Justamente por isso que ele é o diretor. Né? Acho que ele é a pessoa ideal, assim, que conversa bastante com nós, né, Douglas? Que diz o que é certo e o que é errado, que às vezes puxa a nossa orelha, muitas vezes, né? E a gente tem que aceitar, porque a gente sabe que no fundo ele tá certo. E quer pro bem. Quer pro bem, exatamente. E ele como pai, como é que tu vê ele lá? Ele é um paizão. Corujão, né? Corujão, né, mano? E os filhos dele amam ele demais. Amam. É verdade. E do Douglas, o que tu me diz? O Douglas, eu falei pra ele que é um paizão também, Rafa. Cuida muito bem do filho dele. O Douglas me surpreendeu muito como pai. Muito. Mas também, né, Douglas? Muito desejado teu filho, né? Eu muito contei desejado. até... foi difícil me abrir nas aulas, o Douglas né? queria muito, muito. E como profissional também, é um ótimo profissional. Né, Douglas? Agora a bomba tá contigo, faz o currículo dos dois aí. Mas eles não falaram nada de ruim, só bom, né? Não. Que tá gravado, hein? Próxima discussão, pra quem lá falar essas coisas aqui, ó. Já tem... Então, vamos lá. A gente sempre teve uma relação de profissionalismo, né? Bem claro, bem destacado. Eu sempre procurei dizer para eles o seguinte: aqui dentro do negócio, eu vou ter que tomar a flechada. Então eu vou cobrar. E depois vocês lá fora esquecem tudo, porque lá fora é lá fora. Aqui dentro... Então, profissionalmente, existe uma hierarquia e ela se consolida e ela existe, né? É muito legal vir aqui e falar pro público, tá vendo? Porque isso, porque aquilo, porque é bonito, tudo bonitinho. Não é só alegria, não. A gente tem os perrengues, né? Tem troca de ideias, nem sempre um concorda com o outro. Mas, graças a Deus, e a gente
Até hoje, todos os domingos a gente almoça junto e tal. A gente mantém alguns laços familiares bem fortes. E eu sempre procuro deixar claro para os dois. Tem alguém que vai tomar flechada e vai pedir. Se vocês quiserem fazer, façam. Se não, tudo bem, né? Mas o negócio tá aí. Então, como profissionais, os dois são... Eu sou suspeito de falar porque o negócio não estaria bem, né? E como pessoas, eu costumo dizer assim... A parte profissional é um reflexo da parte pessoal. Se eles estão indo bem profissionalmente, é porque na parte íntima, na parte pessoal, familiar, estão bem também. Eu não sei, talvez estou falando uma baita de uma besteira, mas se não tivesse bem pessoalmente, profissionalmente, dificilmente tu estaria, porque tu não conseguiria dar foco no teu negócio, né? Entendo. Então a gente procura sempre manter esse ponto de equilíbrio. Eu tenho meus pontos fortes, tenho minhas dificuldades também, eu sempre peço ajuda, eu acho que isso é um fator bem importante de a gente reconhecer as fraquezas, né? A Dai hoje financeiro, administrativo, Douglas operacional. Então assim, nem tudo que a gente quer a gente consegue, É verdade. né? Mas dentro de uma razoabilidade tá tudo certo. Então são excelentes profissionais, são pessoas comprometidas. Dani como mãe, uma excelente mãe, agora mãe e pai, né, porque acabou separando, mas uma excelente mãe e pai ao mesmo tempo, né, super coruja protetora, assim, né. Eu sou muito. E o Douglas, então, super paizão também, tem uma família linda, o nosso Valentim lá, que é uma bênção, né. Então, assim, eu acho que o contexto geral é só gratidão, a gente tem que enxergar, como eu falei antes, né, o lado positivo. Lógico, o Douglas tem os pontos fracos, eu também tenho, a Dai também tem. Todo mundo tem, né, Diego? E a gente procura sempre fortalecer isso aí, né, Rafa? O lado bom, o lado... Interessante, que muitas vezes a gente vê pessoas que trabalham muito junto, chega o final de semana, elas não querem se ver, né? E vocês é o contrário, né? Chega esse final de semana, vocês se reúnem de novo, né? E nas férias a gente vai todo Todo mundo junto também. Nós somos de excursão, né? Vai toda a turma. Os filhos de vocês, alguns regulam de idade, não? Sim. Regula. Teu com a menina meu, dela. Exatamente. A Nina tem 7 para 8, o Joca tem 8 para 9, o Davi... Ali dá um trio, então. Ali o Davi, que é o meu mais novo, tem 2 para 13. Ah, tá. Então, mas ele tem um QI avançado, então ele tá junto com os dois maiores, E né? o teu tá com quantos meses? 4 meses hoje. 4 meses. Então, assim, é o que eu acho que tá ali, né? É a nossa história. Família. Tá ali. Família. É o que te motiva a acordar de manhã e batalhar, né? Logicamente que tem outros motivos, mas eu acredito que são dos principais motivos aos filhos, né? Família e tal. Acho que... Eu acho que eu vou dar um adendo à ideia do Diego. Eu acho que sonhar é o mais importante. Por quê? Tu tem que acordar de manhã sonhando. Não é aquele sonhar que tu dorme, tu viu ali, opa, acordou. Não, tu tem que sonhar acordado. Se tu não entrar no teu negócio e sonhar com aquilo, vou sonhar acho que tu não vai ter sucesso. Tu tem que sonhar. Né? Tu tem que acreditar primeiramente em ti, né? Mas tu tem que sonhar. Todo dia que tu acorda e sonha, eu vou ter tal coisa no meu negócio, vou almejar, vou alcançar. É o essencial. E aí, claro, aí vem insistência, erros, acertos, mas o sonhar é o essencial. É o essencial. Queria que nós fôssemos aí para lições para o pessoal que está assistindo. Acho que 2 rodadas, vamos começar com lições de negócio. Para quem vai empreender ou já empreende. O que seriam as coisas para ficar mais atento? O que seriam as coisas para cuidar? E eu sei que é complexo, porque nós temos, né, áreas específicas, no financeiro tem uma coisa, né, no operacional tem outra, mas o que dá para pensar assim que é algo de cada um de vocês, assim, de valor, de princípio nos negócios, de algo que vocês estão atentos, que vocês poderiam sugerir para quem está empreendendo ou vai empreender? Bom, eu diria assim, eu não contei talvez todo o início, mas eu comecei meu negócio com pagamento de férias, quando eu era industriário, né? E eu sempre tive muito cuidado com gastar menos do que se arrecada.
né? Algumas vezes eu faço isso ao contrário, eu gasto mais do que arrecado. Aí a Daia começa a Aí a ganhar. Daia puxa aqui, né? Mas é porque o empreendedorismo ele te atiça. Então, uma das lições que eu posso deixar aqui para quem está nos assistindo e quer empreender, arrisque. Arrisque. Arrisque que vale a pena. Aquele medinho que te dá aquele friozinho na barriga, assim. E não é porque a gente tem negócios aí há 12, 14, 15 anos que não dá. Dá até hoje, quando tu vai fazer um negócio maior, dá aquele friozinho na barriga, mas vale a pena, né? Se não deu resultado positivo, valeu o aprendizado. Isso. Né? É exatamente A gente tira isso. como aprendizado isso, né? Não arrisca, não coloca todas as fichinhas num pote só, né? Para não dar problema mais sério, mas a gente arrisca. Eu costumo dizer que eu sou o cara que arrisca bastante no O nosso Diego negócio lá. sim. O Diego arrisca muito. Muito, né? Eu sempre digo, esse é o segredo do sucesso. Então, quem tem vontade de sou empreender, eu sempre sugiro. Tá no lugar certo, né? Tem que ir segurando as rédeas. A Dai segura as rédeas, né? E eu sou o trem desgovernado, né? Eu sempre disse, de vez em quando tem que dar uma puxadinha, tirar a leinha lá para não dar tanto vapor, para não acelerar tanto, né? Porque senão. Então eu digo para quem sempre tá ao meu redor, eu digo, olha, vale a pena arriscar, vale a pena porque na pior das situações é um aprendizado, na pior, né? Mas Exatamente. Muito bem. E tu, Daiane, o que tu diz para quem tá empreendendo, quer empreender? Eu também acho que quem quer empreender tem que sempre arriscar. Não tem, né? Não tem como fugir Não muito. tem como fugir. Calcula, se prepara, diminui o risco, mas vai, Se né? tu não tentar, tu não vai saber. Tem que tentar. E tu, Douglas? Eu acho que, Além do sonhar acordado, que eu gostei muito. eu acho que assim, tu tem que conhecer do teu produto. Eu acho que quando tu vai abrir teu negócio, tu tem que saber o que tu vai fazer. muito Né? bem. Porque assim, eu vou te dizer, vamos voltar no tempo, né? 2007 foi iniciada uma outra empresa que o Diego tinha um sócio. Uhum. Se o Diego não conhecesse esse produto, nós não estaríamos hoje onde nós estamos, né? Então, tu tem que conhecer demais o teu produto. Saber se ele é bom ou não é, se a sociedade vai aceitar bem ou não é uma coisa necessária, né? E em cima disso, saber o quanto custa o produto. Fazer uma margem de valor em cima dele. Então, qual é o meu lucro e qual é a minha despesa, né? E quando tu começa um negócio, é como o Diego falou, tu não pode ter medo, né? Tu vai ter que fazer dívida. Querendo ou não, tu vai ter que arriscar demais. Então, o conhecer o produto é o necessário. Eu acho que é o ponto inicial do negócio. Vou saber. Eu entendo do produto? Não sei, vou estudar. Então, aí vai para o Senai, vai para instituições que hoje dão uma base confortável. E aí sim, dá o primeiro passo. Aí tem várias cooperativas que têm hoje recursos disponíveis. E aí faz o investimento. Depois sim. Aí, como é dizer, aí tu vai ajustando a cinta conforme, né, precisa. Trouxe um ponto que não sei se por imaturidade, cansaço mental, mas é sabido que tudo que tu for fazer, porque tem aquela utopia fraca, né? Faz aquilo que tu ama, que tu vai ter sucesso. Sim, mas mesmo que tu ama, tem uma coisa chata para fazer, né? Tu ama o teu negócio, mas ele, em alguns momentos, tem alguma coisa que tu rema, que é desconfortável. E tu falando aí de gerenciar custo, eu vejo que algumas pessoas têm isso na sua natureza. Tem pessoas que têm essa questão mais assim, proativa em si, né? De quanto custou, quanto estou vendendo, quanto me custa isso tanto tempo, qual é meu custo fixo. Já tem outros que tem uma vertente muito mais, vamos lá, vamos fazer, vamos executar, né? Põe a mão, faz as coisas acontecerem, mas esquece o outro lado, que é essa gestão, essa controladoria, né? Esse medir o resultado. E seguidamente eu vejo ou um não vai mais para frente, porque ele não desenvolve esse ímpeto, essa coisa de vamos fazer, ou o outro, né, enfia os pés pelas mãos, que até faz a coisa acontecer, mas não gerencia isso para ver o quanto está valendo a pena. Eu sempre uso o termo assim, é mais razão e menos emoção. Tem que ter mais razão do que tu vai fazer e menos emoção, porque se tu tiver muita emoção, mais pra frente tu vai se tornar um aventureiro, né? Uhum. É o que a gente conversa muito no nosso negócio. Eu costumo colocar sempre pro pessoal lá que tem que haver um ponto de equilíbrio, né?
Então eu tenho que saber exatamente. A porção do sal. O temperinho, né? Café. É o famoso temperinho, o café. Né? Então não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes a tua verdade não é a verdade, né? Uhum. E aí tu fecha um olho, não, mas não, melhor ir pela razão, porque senão ali na frente é problema. Eu tenho 3 filhos, né? Um tá aqui, vocês conhecem. E pelo acaso, né? Eu tenho bem certinho 2 meninos e uma menina, né? E eu ouvindo vocês falar, assim, da convivência, quanto vocês conseguem, embora volte minha divergência de opinião, manter isso saudável, né? Eu fiquei imaginando como pai, os pais de vocês, a satisfação, né? Porque em termos de sucesso de vida, né? Onde se mede sucesso de vida? Nos filhos da gente, né? Exatamente. E quantos pais eu já atendi, assim, que lamento que os irmãos não se dão, né? E quantos outros que eu já atendi, um dia o pai, porque, né, a mãe, ou ambos, né, deixaram de existir, as famílias se abriram. Eu imagino o nível de satisfação dos pais de vocês, né? De ver vocês convivendo e convivendo também, mantendo isso. Esse dia nós fizemos um passeio, eu, o Diego e o pai. A Dai não conseguiu ir, tava com a pequena em casa. A gente foi conhecer um lugar onde meu pai nasceu. E aí nós temos o nosso contrato emocional, né? Uhum. E eu pensei, eu velho no carro, vou aproveitar. E eu comecei a entrar mais a fundo e eu escutei uma coisa do meu pai que eu nunca tinha escutado. Acho que o Diego já deve ter escutado. Meu pai, ele tem a janela do quarto de frente hoje pra de sim, né? Uhum. Na época tinha uma olaria. E quando eles botaram à venda, meu pai me falou uma coisa assim que me tocou bastante. Ele disse, toda vez que eu abri a janela do meu quarto, eu via um negócio muito grande de vocês. Eu vi o sucesso de vocês. E meu pai, querendo ou não, ele é a base forte da nossa família. A gente pode dizer abertamente. Então ele disse, hoje eu abro minha janela e vejo aquilo que eu imaginava. Então é um interessante, sabe? Então por isso que eu digo, não adianta só pensar em ti mesmo, né? Acho que por trás de ti tem que ter uma família muito bem estruturada, ou uma família forte para te ajudar a levantar. Né? Uhum. E é o que a gente tem hoje. Querendo ou não, a nossa família é uma família muito unida. Por isso que a gente sempre diz, a base por si só é muito forte. Então pode vir chacoalhar bem forte, mas a árvore está bem enraizada, então ela não vai cair, não tem, né? Eu acho que é o essencial, né? E sem contar que a gente teve muito apoio de família no início também, né? Sim. Eu acho que isso é uma base sólida, como o Douglas falou, mas é porque realmente lá atrás a gente teve muito apoio de família, né? Começou naquela teimosia do alemãozinho lá. Eu sou gringo, mas me chamavam de alemãozinho, né? O pai nos ajudou bastante. O pai e a mãe ajudaram O pai muito. acreditou demais no Diego. Pra gente ter uma ideia, Rafa, até hoje minha mãe, ela fecha a empresa. Ela passa a fechar a empresa. Eu acho que eu não te contei isso. Não. Ela tem controle, tem chave, tem tudo. Ela vai lá fechar a empresa. Tá bom, aí vai lá. Tem que deixar aberto. Lá. Isso aí. Não pode sair da empresa e fechar a empresa. Ela vai lá, todo mundo já foi embora. Sim, não, então vou fechar. E de manhã ela abre? Entende? Então, de manhã ela abre. Então, são alguns valores que eu não gostaria que isso terminasse tão cedo, sabe? Porque é o tipo da coisa assim, amanhã o pessoal vai começar às 6 horas. 5 para 6 ela vai lá. A gente acaba até se acomodando com essa situação, sabe? Sim. Mas é o jeito dela contribuir, né? Exatamente. Ela se sente parte do negócio fazendo isso, exatamente. Muito bem. Em resumo da obra, de sim, uma extensão da família de vocês. Em resumo, é isso. Por que de sim? Diego Simonetti. Entendi. Lá atrás, a palavra automação era genérica. Era o que eu queria, né? Alguma coisa automação. Podia ser banana automação, Pedrinho automação, enfim. E aí eu pensei, não, vamos nas iniciais, né? E tu sabe que deu sorte. Eu costumo dizer que todo negócio ele também tem que ter uma boa pitada de sorte, né? O de sim ficou fácil de lembrar, né? Certinho. De sim, pelo amor de Deus, de sim, né? Não de não, né? Não diz não. E pegou. A gente costuma dizer assim, pegou, foi fácil, né? E as iniciais do nome, Diego Simonetti. Né? Gente, sim já não é de sim também, né, Rafa? Ela já tem de sim soluções,
já tem diversos braços, né, que a gente acabou fazendo. Mas tudo, se tu for ver pelo nome, tem o DCIM, né? Instaladora de máquinas DCIM. Não, a gente tem... Sabe o que é, Rafa? Nosso negócio, ele abriu demais porque a DCIM por si só é uma empresa sadia, né? Então a gente conseguiu criar diversos braços onde tudo se fortalece, né? Então isso é o interessante do nosso negócio. Nada que a gente faz, a gente quer dizer, até pode errar no início. Sim, mas errar no processo de aprendizado. A gente já sabe a receita. Mas como compromisso é deixar bom, vai até ficar bom. Vai até ficar bom. Perfeito. Gente, eu tô encantado por mim, eu podia ficar o resto do tempo aqui com vocês. Eu sei que vocês também têm as tarefas de vocês. Eu quero agradecer muito a participação. Quero pedir vocês deixar um recado final e como acham vocês, amanhã ou depois alguém entre em contato, liga na DCIM, site, Instagram, pessoal. Se vocês querem daqui a pouco tirar dúvida, bater um papo, tá aberto para quem está nos assistindo. Então, deixar a mensagem final aí. Quem quer ser o primeiro? Vai lá, Diego. Não, começa tu. Bom, então, eu queria agradecer o espaço, Rafa. Tu já é um amigo de tempo aí, já considero um amigão. Me sinto honrado. E agradecer o espaço, dizer que para nós é sempre um privilégio, principalmente para mim, que iniciei o negócio, falar, isso dá bastante prazer, né? Quando fala do negócio que deu certo, dá prazer. Quando é errado, tu fica... Tem que esperar até dar volta para poder falar. Então dá bastante satisfação e ainda mais que eu tô com meus irmãos, minha família e toda essa história que a gente falou. Então, somente agradecer o espaço, dizer que todo dia é um desafio novo, mas é gostoso, é bom, né? E dizer que, apesar de tudo que a gente tentou e não deu certo, a gente acertou muito mais do que errou. Então, só agradecer. Ai, bom demais. Daiane? Primeiro eu quero agradecer também, Rafa, pelo espaço. Né? A gente que agradece a você. De coração mesmo, né? Para mim sempre é um pouco mais difícil falar. Eu sempre falo pro Diego, falo pro Douglas também, né? Que é um pouco mais difícil Mas quando fala bem, né? Se você diz. E também quero dizer que eles podem, quem quiser nos procurar, a gente tem Instagram, DCIM Soluções, tem Facebook também, qualquer coisa também tem o WhatsApp, né? E é isso aí. Tá bom, muito obrigado. Espero que retorne. Tá contigo, Douglas. Bom, eu acho que o convite foi de extrema importância. Eu acho que é um bate-papo interessante até pra gente aproximar mais as nossas afinidades, porque às vezes a gente tá no dia a dia, não tem esse tempo. E para mim ajudou muito a parte do treinamento, né, da Vital. Eu acho pode fazer propaganda à vontade. Eu acho que realmente assim, o Diego Adai vem bastante tempo me forçando a fazer um treinamento e eu acho que Diego, não, tu vai ir, vamos ir. Não, vamos lá. E hoje eu te digo, né, eu sou um dos primeiros a chegar, eu já tô aqui na frente porque realmente é uma coisa que tá me ajudando muito, né? E dizer que a gente está de portas abertas, né? A DCIM, ela está localizada em Rui do Meio, a empresa está de portas abertas até para profissionais que querem atuar na área, né? As pessoas que talvez não estão se descobrindo e querem vir para dentro do setor, a gente tem vaga, tanto na parte de engenharia, instalação, fotovoltaica, a gente tem a parte de engenharia de fotovoltaica, então a gente tem as portas abertas aí. E dizer que o famoso sonhar acordado, né? Vamos usar esse termo aí, já que flui bem. Acordei mesmo. Eu acho que tem que sonhar, não adianta. Quem não sonha, não conquista. Muito bem, gente. Muito, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês retornem ali na frente. É bom conversar e para mim é um privilégio porque estou sempre aprendendo. Brigadão a todos mais uma vez. Tchau pra galera que tá nos assistindo aí. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal.